Nós chegamos, irmãos, nos últimos 3 capítulos do livro de Juízes, 19, 20 e 21. E mais uma vez, nós temos esse refrão que desde o início da sessão do capítulo 17, do 16 em diante particularmente, mas o 17 em particular, até o 21, você vai ter esse refrão, essa expressão comum no texto, como assim começa o capítulo 19, naqueles dias em que não havia rei em Israel. Essa sessão, ela vai manifestar agora a maldade do pecado, a malignidade do pecado, não apenas num indivíduo como Mica, nem numa tribo como Dan, mas agora ela vai se espalhar por toda a nação de Israel até o capítulo 21. Ela vai se espalhar por toda a nação de Israel. E a tônica é a mesma, o princípio é o mesmo. Não havia rei em Israel. Não havia rei em Israel. E cada um fazia o que achava mais certo. Cada um fazia o que achava melhor. E como esse é um princípio que vai nortear essa sessão, você vai perceber, irmãos, que pela falta de um governo piedoso, daquele que foi chamado para conduzir o povo a Deus, o povo segue os seus próprios pensamentos, o seu próprio coração, os seus próprios desejos, e você vai começar a ver coisas que não se viam em Israel antes. Até então, a ponto do próprio narrador, no final do capítulo 19, expressar exatamente isso. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até ao dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. O próprio narrador chama a uma reflexão no final. Considere, pondere, converse com o outro sobre isso que vocês estão vendo. Preste atenção como uma sociedade ela se corrompe com tanta rapidez. Apartar-se do Senhor, irmãos, tem sido o caminho comum para todo homem que nasce em pecado no mundo em que nós vivemos. Mas a história que nós conhecemos desde o princípio, ela não é distante dessa mesma realidade aqui de Juízes. Vocês já pararam para pensar que logo após a queda, no capítulo 3 do livro de Gênesis, o pecado, na sua forma mais cruel, ele vai se revelando de forma rápida e abrupta no texto. Do capítulo 3, irmãos, onde o pecado entra em Gênesis, até o capítulo 5, quando vai ser anunciado o que Deus fará por meio de Noé, e especialmente o 6, quando Deus diz que vai destruir o mundo com água de dilúvio, porque o mundo foi rapidamente destruído pelo pecado. O pecado entra na raça humana por meio de Adão e Eva, contamina a sua casa, um filho mata, um irmão mata outro irmão, os filhos daquele que matou o irmão começam a praticar coisas opostas ao que Deus ordenou na criação, casamentos, assassinatos, e consequentemente a morte se espalha por toda a terra, a ponto do texto de Gênesis, no capítulo 5, descrever que o homem era violento, não havia quem lhes
impedisse a prática da violência. Havia violência e iniquidade por todo lugar. E o texto descreve o homem nessa época como violento e iníquo. Matavam, destruíam. E o Senhor disse que iria destruí-los pelas águas de um dilúvio, por causa daquilo que eles vinham praticando até então. Quando não há governo e nós resolvemos fazer aquilo que é melhor para nós, certamente nós terminaremos muito mal. E como é que isso vai sendo descrito, irmãos, nessa narrativa? Como pode um homem, lá no início do texto, veja, lá no início do texto do 19, ele começa dizendo assim: naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Um levita, que nós acabamos de ouvir a história de um outro levita, que era da ascendência, vinha da história de Moisés, que termina o capítulo 18 narrando exatamente onde chegou Israel a ponto de contaminar a própria história da linhagem de Moisés. Agora um outro levita surge na história, já não mais na tribo de Dan, agora nessa outra tribo, porque lembre-se, aqui ele vai descrever o que vai acontecer com a tribo de Benjamim. Esses 3 capítulos que se seguem, eles contam a história de Benjamim, da tribo de Benjamim. Os capítulos anteriores contam a história de Dan, desde Sansão em diante. Agora você vai encontrar esses 3 últimos capítulos narrando a história da tribo de Benjamim, como essa tribo passou a se contaminar com o pecado. Isso passa a ser descrito aqui, a ponto, irmãos, de você encontrar eco nessa história com a narrativa de Sodoma e Gomorra. Perceba, Sodoma e Gomorra era uma nação estrangeira. Agora, Sodoma e Gomorra é visto dentro de Israel. Preste atenção, no mesmo capítulo 19 comigo, por favor, irmãos. Verso 18 em diante, diz assim: ele lhes respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa, ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para a tua serva, e para o moço que vem comigo, que vem com os teus servos, de coisa nenhuma falta. Então disse o velho: Pai seja contigo, tudo quanto te vier a faltar, fique a meu cargo. Tu tão somente não passes a noite na praça. Levou para casa e deu pasto aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. A iniquidade era tão grande, irmãos, que agora o reflexo de Sodoma e Gomorra é visto dentro do arraial do povo de Deus. Traga-o para fora, para que abusemos dele. Como o texto claramente vai dizer, irmãos. E nós vamos ver que a partir dessa história é que essa mulher, que a concubina, vai ser dilacerada lá na frente. Ao invés deles enfrentarem, porque na história de Sodoma, você vai lembrar que Ló
recebeu anjos e os anjos protegeram ele e a casa dele. Só que ali ele não recebeu anjos e eles não tinham poder para enfrentar a fúria da iniquidade daqueles homens. O pecado se alastra de tal maneira, irmãos, quando o povo de Deus já não tem mais governo, e quando não se sujeita às leis do Senhor, e quando não se submete mais ao seu Senhor e Salvador. O pecado tende a florescer a ponto de destruir o próprio povo. Essa é a visão geral dessa narrativa, podemos dizer assim. Tendo essa percepção do que trata o texto, vamos apenas correr um pouco na narrativa para que possamos entender passo a passo esse movimento, irmãos. Perceba que o verso 1, que é o verso de abertura, ele nos diz o seguinte, não é? Da mesma coisa como começa o capítulo 18, começa o capítulo 19. Naqueles dias não havia rei em Israel. Naqueles dias Israel não tinha rei. Não havia rei no meio do povo de Israel. Mas você vai perceber que dos capítulos 17 a 18, aquele levita ali, ele estava preocupado mais com a promoção pessoal dele. Tanto é que ele sai de dentro de uma casa para ser sacerdote de uma tribo. Nesse outro contexto aqui, no capítulo 19, verso 1, esse levita, ele é introduzido como tendo uma concubina, que é uma segunda classe de esposa. Podemos dizer, irmãos, como fosse apenas um objeto para suas necessidades pessoais. Há uma discussão do que exatamente essa concubina significa, não é? Alguns defendem que ela era apenas uma mulher porque era de alguma sociedade de uma estrutura mais inferior, então ela foi tomada para ser esposa, porque o texto não conta que ele tinha uma outra mulher. Não é porque a narrativa não fala que ele tinha outra mulher, que ele provavelmente não tivesse. Ela era uma concubina, então possivelmente ele tinha uma outra esposa, uma outra mulher, e ele vai usar essa para si mesmo. Não havia rei em Israel, e o levita, que deveria conduzir o povo à adoração, agora pratica tais iniquidades. Mas o que o marido é dela, o que o levita é? Veja o verso 3, irmãos. Seu marido, ele chama, o texto diz, o seu marido. Então ele era esposo dela. E agora veja o verso 27, o que diz sobre ela, sobre ele. Levantando-se pela manhã, seu senhor. Então, ele era senhor dela. Então, há um aspecto em que ela era como uma serva dele e ele era marido dela, esposo dela. Deus deixa claro em Gênesis 2, 24, irmãos, que um casamento é entre um homem e uma mulher, não é? Muitos que temiam a Deus no período do Antigo Testamento caíram nessa iniquidade de uma sociedade onde os homens tinham múltiplas mulheres e até mesmo concubinas, como a Escritura muito claramente nos ensina. De Abraão até Jacó, você vai perceber, Salomão, você tinha a prática da poligamia. E todas as vezes que essas coisas aconteciam, era motivo de sofrimento e de muita angústia na história de Israel. Sem uma única exceção, todas as vezes era assim. Ele olha para essa mulher e a tem como sua propriedade. A maneira como ele lida com essa mulher não é o modo bíblico de lidar com ela. Veja o verso 2, o que diz no capítulo 19. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai. Então, aqui há um relacionamento estranho entre eles, né? Agora, essa palavra que é traduzida aqui na nossa Bíblia por aborrecendo-se dele, né?
Por exemplo, a King James, a versão mais antiga, vai traduzir essa expressão como ela agiu como uma prostituta. Então, há a possibilidade aqui de uma infidelidade, não é? Da parte dela, até pela situação em que ela vivia. Entretanto, um detalhe no texto não pode passar despercebido. Essa mulher, ela não foi buscar um outro homem porque ela vivia na prostituição, não é esse o ponto, parece, porque ela não foge para viver com ninguém, ela volta para a casa do seu pai. Então, ela age com uma certa dignidade. O texto diz, ela sai de casa e vai para a casa do seu pai. Não me parece que ela foi praticar alguma coisa oposta àquilo. Se ela foi para casa, tanto é que a própria narrativa vai mostrar que ele vai à casa dela, à casa do pai, trazê-la de volta. Ele não vai na casa de um amante ou coisa parecida, ele vai na casa do seu pai, do pai dela. É uma história complexa por natureza, mas o texto parece claro que ela cometeu um adultério, talvez pela própria situação em que ela vivia. Ela deixou não apenas o marido, ela deixou um senhor, né? Isso era impossível acontecer, ele vai atrás dela. Então, o que é que acontece no verso 3? Vai dizer que ele esperou por alguns meses antes de falar a ela. Ele foi persuadido a ir buscá-la. Talvez ele pensou, vai chegar o momento, eu preciso ir, não é? Perceba ainda um ponto interessante, irmãos. Isso aqui não era um relacionamento bíblico, era um relacionamento doentio, estranho, pecaminoso da parte de um levita. Não era um relacionamento que duraria. Ele chega na casa do pai da concubina e ele a recebe, nos versos 3 a 8, veja, ele recebe o levita com muita alegria, diz o texto, e vai persuadi-lo a ficar ali por 5 dias. Você vai encontrar isso do verso 3 ao verso 8 da narrativa. Ele chega na casa do pai da concubina e disse que vai buscá-la, e o pai dela o convence a ficar por 5 dias, sempre encontrando uma maneira dele não ir, até que no 5º dia ele vai embora. Agora, a penalidade era grande, irmãos. O pai queria talvez ter a certeza, algum comentarista vai dizer, de que ele não iria se vingar de todos, e queria ver como ele iria tratá-la. O texto não diz que ela foi persuadida, nem que ela sentiu a vontade para voltar. O texto diz que ela voltou. Porque toda a conversa é entre ele e o pai, não é entre a esposa. Olha, uma vez que ela era a esposa dele, a conversa é entre ele, o levita, e o pai da concubina. Parece que ela não tinha muita escolha e não tinha poder de decisão. Tanto o pai como o marido tratavam essa moça talvez como um objeto. O pai talvez querendo evitar uma desgraça na própria família, e o outro talvez desejando favores pessoais, como um homem pode encontrar numa mulher. Mas provavelmente essa mulher não era amada, como a Bíblia ordena. Cada sessão dessa de Juízes, irmãos, você vai perceber, nessa sessão, você não vai encontrar nome de personagem. É muito interessante isso no texto. Não há nome nos personagens. É o levita, é a concubina, é o pai da concubina. Não há nome, ninguém sabe o nome de ninguém. Você tem um anonimato na narrativa. Isso parece comum. É revelado no capítulo 18 pelo fato de ser o filho de Moisés ali, mas a partir daqui
tirando o capítulo 20 de Juízes, verso 28, que vai falar de Finéias, o sacerdote. Nenhum outro nome você vai encontrar na narrativa. O que significa, provavelmente? Um comentarista diz: esse aspecto do anonimato no texto sugere para o leitor que esses homens e essas mulheres, eles se colocam como um tipo de Israel. É assim que os levitas viviam, era assim que o pai pensava, era assim que a mulher era tratada. Era uma figura terrível, porque não havia rei em Israel, não havia governo, ninguém se sujeitava aos princípios do Senhor, e era assim que eles viviam. E o que era trevas não tinha chegado ao seu limite ainda, mas se tornaria na sequência do texto. No verso 9 em diante, a partir do momento em que 5 dias ele fica na casa e sai com a mulher, não é? O homem com essa concubina, eles se levantaram. Veja o verso 9, diz assim, do capítulo 19: então o homem se levantou para partir, ele e sua concubina e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já declina o dia, a tarde vem chegando, peço-te que passes aqui à noite, vai-se o dia acabando, passa aqui à noite, e que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Mas ele não decidiu ficar, ele foi. A despeito de todo esforço, ele foi. Ele se foi com a moça e o moço. E ele chega, irmãos, a uma cidade. Veja o verso 11. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se adiantado o declinar do dia, disse o moço a seu senhor: caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus e passemos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Disse mais ao seu moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Perceba que coisa interessante. Eles vão passar numa cidade dos jebuseus, onde essa cidade era Jerusalém. Posteriormente ele ia passar por essa cidade, irmãos, e quando ele diz: não, aqui é gente estranha, é gente ímpia, nós vamos para nossa própria terra, nós vamos para Gibeá, é lá o lugar que nós iremos, para a tribo de Benjamim. Nós chegaremos naquele local. Não querendo ficar em terra estranha, ele vai para a cidade do seu povo. Irmãos, a despeito da conquista de Israel, ou Israel ter conquistado aquela nação, o que estava acontecendo agora pelo povo não se submeter ao governo de Deus, não era o processo de transformar os cananeus no povo mais santo. Agora era um processo, literalmente, em que os cananeus estavam transformando Israel. As práticas dos cananeus começaram a ser vistas dentro de Israel. Mas ele imaginou: não é seguro ficar aqui? Vamos então para essa outra cidade, verso 13. E a cidade de Benjamim, veja o verso 13 comigo. Disse mais a seu moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares, pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Ele está dizendo: olha, Benjamim é um lugar mais seguro.
o sol está se pondo, vamos alcançar a cidade de Gibeá, onde pertence à tribo de Benjamim, e vamos passar a noite ali, verso 14, 5. Só que eles vão perceber que nada ficou bem. A hospitalidade revelada por aquele Senhor que os recebe, naquele primeiro momento, não condiz com a cidade. O tempo que o levita passou na casa do seu sogro e o tempo que ele foi bem cuidado lá, ele não vai encontrar isso na cidade de Israel, dentro da tribo de Israel, dentro da região de Benjamim. Apenas, irmãos, um antigo efraimita, um efraimita idoso, fala com eles e vê que eles estão no meio da praça ali esperando. Nos versos 16 a 21, ele vai recebê-los em casa e vai dar a eles alimento, protegê-los e colocá-los dentro de casa. Mas no verso 20 do capítulo 19, veja bem o texto comigo, ele diz: então disse o velho: Pai seja contigo, tudo quanto te vier a faltar, fique a meu cargo, tão somente não passe a noite na praça. A preocupação dele era: fica na minha casa e eu vou te proteger. Só te peço uma coisa: não fique na praça. Ele tinha uma certeza, não era um lugar seguro para eles. Aquela não era uma cidade cananeia, irmãos. Ali era Israel, a terra do povo de Deus. O que é que tinha de tão perigoso naquela praça? Que o povo que temia Deus não poderia ficar. O verso 22 vai começar a desvendar o que vai acontecer. Alguns homens ímpios vieram à casa e disseram assim: nós queremos abusar desse homem que entrou aqui. O dono da casa bravamente vai à porta e ele pontua aqueles homens alguns aspectos importantes. Primeiro, aquilo seria uma ação vil. Esse homem é meu hóspede e eu preciso mostrar hospitalidade a ele, eu preciso dar proteção. Esse senhor ainda se guiava pelos valores do reino, pelos valores daquilo que ele aprendeu na lei de Deus. Ele ainda fez isso. Ele é minha responsabilidade. E é necessário que eu proteja. Só que o que ele vai propor é trágico. E ele faz algo terrível. Ele diz no verso 24: eu ofereço a minha filha que é virgem e a concubina para vocês abusarem. Me parece que foi isso mesmo que aconteceu com a narrativa de Ló. Eles queriam um homem. Eles queriam um homem para abusar. Assim como o levita, irmãos, e o pai da concubina viam aquela mulher como uma propriedade pessoal, um objeto. Era assim que eles olhavam. Era assim que a cultura de um povo que, mesmo ainda tendo uma prática piedosa, ainda vê como os cananeus, como Sodoma, as mulheres são tratadas como objeto.
Eles não tratavam a mulher segundo os princípios da palavra, mas segundo a cultura da época. Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Incidente terrível vai acontecer. Isso mostra, irmãos, como nós devemos tratar, cuidar e proteger a nossa esposa. Porque a visão do mundo é exatamente oposta à visão dos cananeus. E quando o princípio dos cananeus adentra a Israel, especialmente a tribo de Benjamim naquele contexto, é assim que eles vão tratá-los também, como se estivessem em Sodoma. Agora vocês vão ver na narrativa, é como se repetisse Gênesis 19, verso 1 a 11, na narrativa de Sodoma e Gomorra. Eles chegam lá, irmãos, e vão ver o que exatamente aconteceu. E eles, diferentemente da história de Ló, porque haviam anjos ali, protegeram a casa, aqui eles abusaram da concubina. Ela foi jogada para eles. Cena dantesca, terrível. Eles abusaram dessa mulher a noite inteira. E ela foi jogada à porta da casa. Que sociedade iníqua, ímpia. Sodoma, irmãos, é o grande exemplo do Antigo Testamento de rebelião contra Deus, e que traz imediatamente o juízo de Deus sobre si. Eles foram destruídos por fogo. Um exemplo para a história. O paralelo entre a cidade pagã, irmãos, e Gibeá de Israel, da tribo de Benjamim, nos traz uma mensagem muito clara. Esse é o povo que Deus escolheu, com quem Deus fez uma aliança, fez um pacto com Abraão, com Moisés, e entregou a lei, os profetas e o tabernáculo, que os livrou do cativeiro. E recentemente enviou juízes redentores, a despeito de tudo o que o Senhor fez. Eles não são melhores do que os cananeus e do que as nações pagãs, que não tinham recebido nenhuma dessas bênçãos. Somente basta nos apartarmos dos caminhos do Senhor e veremos onde nós podemos chegar. No verso 25 em diante, a coisa vai ficando ainda muito mais terrível, irmãos. O verso 25 diz assim: porém aqueles homens não quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita
e o entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Veja o verso 26. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa, saindo a seguir o seu caminho. Eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: levanta-te e vamos. Levanta-te e vamos. Ela chega destruída diante dele. As palavras dele são simples: levanta-te e vamos embora. Se qualquer ser humano, irmãos, passasse uma noite de terror, como aquela noite parece que foi para ela, e tão profundo quanto o poço das trevas foi para ela, o que você faria quando ela chegasse perto de você? Simplesmente levanta-te e vamos. Não me atrapalhe na nossa jornada. É como alguém falaria a um animal. E quando ele chega em casa, ele pega uma faca e corta a concubina em pedaços. E envia por todo Israel. Naquele contexto. O narrador, solenemente, como um silêncio se faz agora, solenemente, ele diz: cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Conversem sobre isso, ponderem sobre isso. Ao invés de ficarmos simplesmente odiando o levita, pondere sobre sua natureza, pondere sobre o seu coração, pondere sobre seus pensamentos, pondere sobre o que está dentro da sua alma. Pondere aonde você pode chegar se você se apartar da lei do Senhor, se você se apartar das Escrituras. Sodoma não está tão longe de nós como imaginamos. Está na tribo de Benjamim. Está na terra de Deus. Considere um aspecto que eu diria glorioso, irmão, se eu posso dizer, dessa narrativa. É que tanto o capítulo 19 dessa sessão, como o último verso do capítulo 21,
encerra com essa declaração: não havia rei em Israel. Você sabe onde era Gibeá, irmãos? Da tribo de Benjamim, é a cidade natal de Saul, o primeiro rei de Israel. E você pode discernir os paralelos do capítulo 19 ao 21. Você vai encontrar isso no próprio texto de Samuel, olhando para essa história. Saul não era o rei ideal para o povo de Deus. A menção de Belém, de onde era essa mulher? Era de Belém. O texto diz que essa concubina era de Belém. Aquela mulher que se tornou dilacerada, que foi, irmãos, dilacerada pelo levita e pelo marido e pelo companheiro de jornada do marido. E parece que no capítulo 20 de Juízes, verso 18, acompanhe comigo, diz assim, 20:18: levantaram-se os israelitas e subiram a Betel. Levantaram os israelitas e subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu-lhe o Senhor: Judá subirá primeiro. O que o juiz está descrevendo, irmãos, é que o rei que vai ser o primeiro rei de Israel, ele é parte dessa história. Por isso ele é rejeitado na sequência, mas já está aqui o germe da glória da redenção. Quem vai ser o primeiro que vai se colocar contra Gibeá, contra Benjamim? Judá disse: eu serei o primeiro. É de Judá que virá o rei que governará Israel, que estabelecerá o direito e restaurará a sorte do seu povo. Não é Saul. De onde vem, irmãos, o rei que não julgou Israel segundo a lei e os padrões do próprio Deus. Essa é a peça gloriosa. É numa história como essa que se revela a impotência e a iniquidade dos homens. Mas é numa história como essa que se vê a luz na promessa de Davi, o que viria restaurar o povo de Israel. Que esperança nós podemos ter, irmãos, diante dessa realidade? Qual é a única esperança que nós podemos ter diante dessa realidade? Eu queria fazer duas aplicações antes de nós concluirmos esse sermão, explicações diretas aos irmãos. Como nós já falamos e vocês ouviram já durante o sermão, esse capítulo descreve a tragédia, como o pecado ele é poderoso para destruir essas estruturas e como o pecado pode ir tão longe. Onde não há Deus, onde não há pensamento sobre Deus, onde não há lei, onde não há verdade, onde o evangelho é esquecido, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Mesmo não havendo rei em Israel, há um Deus nos céus que observa todo comportamento perverso e que no tempo determinado há de punir todo perverso.
Como falamos, o capítulo encerra dizendo: reflita, pense, medite, considere nessa história e onde nós podemos chegar. Lembre-se que a história de Sodoma e Gomorra, como contada aqui nesse texto, não sendo de Sodoma e Gomorra literalmente, mas um eco daquela história, nós podemos perceber o que é que leva uma sociedade a esse nível, a esse lugar e a esse ponto. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Ezequiel, capítulo 16, texto conhecido nosso, mas faço questão de relembrá-lo. A partir, irmãos, no finalzinho do capítulo, Ezequiel, capítulo 16, por favor, verso 48, diz assim as Sagradas Escrituras: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma tua irmã, ela e seus filhos, como tu fizeste também tuas filhas? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade teve ela e seus filhos, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes, fizeram abominações diante de mim, pelo que em vendo isto, as removi dali. Sodoma, tua irmã. Qual é o pecado dela? Soberba, arrogância, cheios de si, vaidade, são guiados pelos seus próprios pensamentos, não se preocupam com os outros, não servem, só são servidos, vivem para satisfazer os seus desejos, usam as pessoas como objeto, se relacionam para tirar proveito, não são servos uns dos outros. O Senhor diz: eu vi a maldade deles e os removi de lá. Mas por último, irmãos, lembre-se, em Apocalipse 21, verso 8 diz: há um lago que queima com fogo e enxofre, para todos aqueles que são incrédulos e que praticam coisas abomináveis diante do Senhor. Pondera sobre tudo isso e corre para o Senhor agora. Ele é um hóspede, ele é um anfitrião, melhor dizendo. Nós somos hóspedes. E é assim que o Salmo 23 descreve: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Ele não apenas me recebe, ele me guia até a minha casa. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, até eu entrar na casa do Senhor. Ele me recebe e protege na minha jornada. E destacou 2 para me seguirem: bondade e a misericórdia. Venha ao Senhor. Esse é o anfitrião que não te entregará para ser destruído por Satanás. Ninguém poderá tirar você das mãos daquele que te salvou, porque mais poderoso é o Senhor do que
todos os seus inimigos. Pondera sobre tais coisas. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Ó Senhor nosso, nós te bendizemos mais uma vez pela gloriosa oportunidade de ouvirmos a tua voz, Senhor, e sermos conduzidos pelo caminho de santidade, caminho reto, pelo teu Espírito, por tua palavra. Usa a tua palavra poderosamente para o nosso bem, para a transformação da nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.